Agora tá na hora de falarmos do Galo aqui no Tempo Esportes. Galo, Galo. Giovana Pires, que foi aquilo ontem, hein, Ju? Pelo amor de Deus. Eu que te pergunto, Rafa, você conhece mais o povo do lado de lá? Do lado de lá que eu digo do Bahia, né? O adversário do Galo na noite de ontem. Você que tem que explicar essa história aí. Velho, assim, vendo os jogos do Bahia ao longo do ano, o Bahia até que ganhou algumas partidas, marcando mais de 4 gols e tal. Só que, velho, você vê um time perder pro lanterna do campeonato, do jeito que foi, né? Dominado pelo América no domingo passado. Isso é porque tinha ganhado de 5 do Corinthians na rodada anterior, né? Que já parecia um milagre, né? Aí vai e perde pra Cuiabá dentro de casa nessa reta final, empata com o Atlético Paranaense. Do nada ele fala, vão meter 4 no postulante ao título de campeão brasileiro. Tava distante, obviamente, né, gente? Todo mundo já sabia. O título tava na mão do Palmeiras. Isso aí é fato. Apesar das estatísticas darem chance pro Galo. Mas o que a gente viu ontem na Fonte Nova, um Atlético totalmente desnorteado dentro de campo, viu, Gil? E o Bahia jogando bem, tá? Não é porque o Galo tava mal que a gente tem que tirar o mérito do Bahia, não. Bahia ontem, o Rogério Ceni acertou o time, foi a mesma formação que tinha enfrentado o Corinthians quando venceu por 5. E Bahia se salvou, né? Deu sorte o Bahia com a combinação de resultados, Gil. Deu sorte o Bahia, que tem o 6º melhor ataque desse Campeonato Brasileiro. Terminou a temporada desse jeito. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, 50 gols marcados. Só que aí teve 53 sofridos, né? Então acabou compensando a conta, por isso que de fato terminou lá na parte de baixo da tabela. Mas falando então sobre o Galo diante do Bahia, apesar dessa derrota vexatória, eu diria, né? Acho que não era o que o Galo merecia nessa reta final de Campeonato Brasileiro, nessa última rodada, que, como você disse, né? Não ia de fato confirmar o título nacional, mas poderia ter terminado como vice-campeão, pelo menos também seria uma possibilidade, caso o Galo vencesse a partida ontem diante do Bahia na Arena Fonte Nova. O Atlético, então, terminou como 3º colocado, com 66 pontos conquistados, garantindo a vaga à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, que era a principal meta do Galo para 2023. Foram 19 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, 52 gols marcados e 32 sofridos. A melhor defesa do Campeonato Brasileiro, então, é do Atlético, empatado com o Cruzeiro, o que eu acho uma loucura. O Cruzeiro também sofreu 32 gols, mas o Galo acabou marcando mais, por isso de fato ficou ali na parte de cima da tabela. O Galo tendo a melhor defesa da história do clube nos pontos corridos. A melhor antes era lá de 2021, que acabou sofrendo 34 gols. Agora o Galo superando essa marca também, terminando a temporada em alta, apesar da goleada por 4-1. Queria saber do Breno Galante, que estava na Arena Fonte Nova. O que será que esse povo comeu ontem no almoço, hein, Breno? Foi sarapatel, muqueca, foi maniçoba, um Atlético irreconhecível. Aliás, Breno, deixa eu reformular a minha frase. Eu não vou falar irreconhecível porque ao longo do ano vimos atuações do Atlético contra times que estão lá embaixo na tabela do campeonato, desse naipe ou piores, tá? E ontem foi reflexo daquilo que a gente já viu em outras oportunidades. O Galo perdidaço, hein, Breno? Um abraço. Boa tarde, Rafa, Giovana, Seabra, Lélio, turma de casa. Ô Rafa, eu ontem fiquei impressionado. Pra mim, ontem foi uma verdadeira decepção. Eu achei um vexame o jogo do Atlético ontem. Vou usar esse termo, pode ser pesado, mas eu não vi o Atlético jogar bola ontem. Eu vi, claro, um estádio lotado não estava não porque tinha 28 mil pessoas, mas estava contagiante, a torcida realmente fez um caldeirão ali, né, apoiando o time do Bahia, e de um lado tinha um time que estava jogando a vida para poder permanecer na primeira divisão, e do outro lado tinha um time que ainda tinha uma mínima chance de ser campeão, uma mínima, quase nada, mas poderia ser vice-campeão, e que foi lá para poder passear, um time de férias. O Atlético não jogou ontem. E eu incluo essa partida do Bahia junto com a do Goiás e a do Cruzeiro, que para mim foram as 3 piores partidas do Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Realmente foi decepcionante pro torcedor que saiu, teve torcedor que saiu de Belo Horizonte para ir pro jogo. Eu pelo menos conheço 5 amigos que estavam lá e ficaram totalmente decepcionados, né? O Atlético não merecia fechar para mim essa temporada com uma derrota como essa. Poderia perder pro Bahia? Poderia, mas jogando bola, mostrando um interesse. A impressão que eu tive, sabe, Rafa,
é que na pré-eleição o Filipão falou assim, gente, após o jogo tá todo mundo de férias. E aí o pessoal só escutou férias e achou que já era antes, né? E aí não jogaram. Realmente assim. E aí depois deu pra ver o constrangimento do Filipão na coletiva, né? O Filipão tava totalmente sem graça. Falar o quê? O time não jogou nada. Não era isso que ele esperava, não era isso que a torcida esperava. Claro que isso não pode apagar a temporada do Atlético que fecha de maneira positiva. Porque terminar em terceiro lugar no Brasileiro, depois de tantos percalços que aconteceram, com mudança de treinador no meio da competição, pra mim é positivo. O valor de premiação é positivo, ter o artilheiro do campeonato é positivo, o Rubens crescendo de produção, a defesa menos vazada, o Everson aí, né, também sendo destaque, é positivo. Mas o jogo em si, pra mim, Rafa, foi uma derrota realmente difícil de engolir, vexatória ontem lá em Salvador. Queria saber também do Lélio Gustavo, que no Barba já falou, né, Lelão? Se acompanhou mais do jogo do Galo do que do jogo do Cruzeiro, mas ontem, né, um negócio assim, estranho, né? Ver o Atlético batendo cabeça dentro de campo do jeito que foi aquela partida na Fonte Nova, cara. Completamente perdido no seu sistema defensivo. Como é que é o nome lá do rapaz? Juba, né? Luciano Juba. Nunca fez um gol na vida dele. Aí lá e fez um gol no Atlético. Normal, né? Isso é a cara do Atlético, mas realmente ninguém. Eu tinha falado aqui, título, eu não acreditava, principalmente depois que o Palmeiras jogou a pá de cal no domingo, quando venceu o Fluminense. Mas o Atlético jogar, né, apaticamente como foi ontem lá em Salvador, é isso mesmo, é vexame, e tem que ficar constrangido mesmo. Eu nem vi a entrevista coletiva, mas isso também mostra e bem o caráter do Luiz Felipe Scolari, né? Camarada simplesmente do nada leva 4 gols no jogo. Me ajuda aí, gol de pelada que o Atlético tava levando. Agora, o Atlético certamente fará algumas contratações aí para a próxima temporada, muita coisa para se resolver, mas ontem, vou te falar, foi o retrato fiel do Galo no Campeonato Brasileiro. Por isso, Breno, que eu tinha medo até de falar que o Atlético ia para a Copa Libertadores. O Atlético simplesmente... o time da 10ª posição para baixo era quase que certeza de vexame. E foi assim o campeonato todo. As grandes vitórias contra os times, né, mais fortes do campeonato. E contra os mais fracos, foi um vexame atrás do outro. A verdade é essa. Infelizmente, né? Agora, pelo que você sentiu lá, os jogadores também ficaram envergonhados ou, sabe, a gente tá de férias, que se dane. Como é que foi lá, Breno? Ô Lélio, aí é aquela coisa, né? A coletiva do Filipão foi mais ou menos no mesmo horário da zona mista, né? Da saída dos jogadores. Tanto que eu até, depois o Rodrigo Caetano foi começar a coletiva, eu fiz a pergunta pro Rodrigo Caetano e saí no meio, porque eu imaginei que os jogadores iam sair no mesmo momento para evitar a imprensa, né? Não, isso já é de praxe, né? E aí, Lélio, é o seguinte, sempre os mesmos que falam, né? Que é o caso aí, Everson, o Otávio, agora o Rubens, a hora Paulinho, o Hulk ontem não quis falar, mas foi até educado na hora de despedir. Os demais, cara, assim, um semblante de cara fechada, não quero conversar, alguns já com roupa já preocupados já pra viagem, alguns até já de lá foram viajar. Eu não sei, Lélio, eu senti que eles já estavam de férias, sendo bem sincero com você, eu acho que eles talvez nem tenham sentido esse impacto dessa derrota de 4-1. Acho que a cabeça deles estava em outro lugar, viu? Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui os vídeos que o Breno, inclusive, cedeu a gente, né? Tava na zona mista da Fonte Nova. A gente vai acompanhar e aí, Lelão, você percebe, repara nos rostos dos jogadores pra ver se eles já estavam em ritmo de férias ou não estavam e tal. A gente vai passar os vídeos daqui a pouquinho. Deixa eu voltar contigo, Giovana Pires. Posso dar um pitaco nisso, Rafa? É estranha essa atitude do time do Atlético, porque o título estava realmente distante. Era impossível, né? O Atlético tinha que tirar uma diferença enorme, o Cruzeiro também, tinha ganhado o Palmeiras, era impossível a coisa toda, né, se concretizar. O Palmeiras já era campeão antes da rodada, mas o Galo poderia ser vice-líder ou 5º colocado.
O Atlético podia ter terminado a rodada fora da zona do G4, né? Podia ter pegado aí uma pré-Libertadores. E aí vai pra um... Não terminou porque Botafogo não venceu e o Flamengo não venceu. Botafogo, Flamengo e Bragantino, né? Todo mundo dançou aí na rodada. E aí o Atlético podia pegar aí na pré-Libertadores uma Venezuela, uma Bolívia, uma logística complicada, uma altitude, dançar e tal. Então é estranho, porque beleza, coloca na cabeça do jogador que o título já era, tudo bem, mas vamos ser vice-líder, né? Vamos ver, vamos ser segundo colocado do campeonato. Primeiro porque a grana que entra é maior, né? Quanto mais próximo pra cima, maior vai aumentando a cota. E segundo pra ficar no G4. Agora vai que ontem o Flamengo ganha de São Paulo, o Grêmio ganha, o Grêmio sim, mas o Botafogo ganha, o Bragantino ganha, todo mundo ganha, o Atlético vai pra quinto lugar. E aí? Aí depois de uma atitude, de uma ridiculamente goleado dessa forma aí como foi, o Atlético termina o campeonato em quinto lugar. Aí o Atlético fez uma reta final de campeonato, um segundo turno sensacional. Essa reta final do Galo aí foram jogos gigantes. Essa vitória contra o Flamengo, vitória contra o Grêmio, foram jogos gigantes. E aí fica essa última impressão aí muito esquisita, viu? O Galo não sofria 4 gols em uma única partida desde junho de 2022, na derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro por 5-3, um jogo malucão que aconteceu lá no Maracanã. Também não perdia por 3 gols de diferença, que foi de fato a diferença de gols para o Bahia ontem à noite, desde o jogo contra o Inter, que perdeu por 3-0 em julho também do ano passado, a estreia do técnico Cuca lá no Beira-Rio, que foi uma loucura também, um jogo horroroso do Galo, primeiro tempo que acabou sofrendo os 3 gols. Então o Atlético realmente tinha passado bastante tempo sem ter uma partida ruim nesse sentido em relação a gols sofridos, como foi ontem diante do Bahia. Vamos começar ouvindo as sonoras, realmente depois da partida de ontem, com o Paulinho, atacante do Galo, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, terminou a temporada então pela competição com 20 gols marcados, distante ali distante do vice-artilheiro também, conseguindo guardar uma diferença de 3 gols. Fez o gol do Atlético ontem também, o que ajudou a melhorar essa marca e, inclusive, terminou a temporada do Galo como artilheiro no ano. O Hulk, pela primeira vez desde que chegou ao Atlético lá em 2021, ficou de fora dessa lista de artilharia do Atlético na temporada, teve 30 gols marcados, enquanto o Paulinho fez 31. Vamos ouvir o Paulinho, atacante do Galo. Paulinho, essa temporada, antes de você chegar no Atlético, você imaginava que ia ser tão boa assim? Você foi vice-artilheiro da Libertadores, agora termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro. Na sua cabeça, você imaginava que a sua adaptação fosse ser tão rápida assim ao Atlético? Bom, eu sabia que a gente ia ter condições, né, de buscar coisas grandes. O Rodrigo Caetano, que foi o cara que me contratou, ele mostrou pra mim o quanto eu seria importante pro time nessa temporada. E quanto o time ia poder me ajudar, tanto coletivamente, tanto individual. E eu fico feliz de estar terminando a temporada dessa maneira, conquistando uma artilharia no campeonato onde é visto no mundo todo. E eu espero conquistar mais coisas, né, com o Galo, títulos e os prêmios individuais, eles vêm através do esforço, né, da equipe e de todos os jogadores. Valeu, obrigado. Tá então, Paulinho, atacante artilheiro do Galo na temporada com 20 gols marcados, que o Daniel Seabra tem uma contestação para fazer. Não é uma contestação, é uma coisa muito esquisita, né? Porque saiu hoje a eleição, né? O time Bola de Prata foi entregue aí pelos colegas da ESPN e tal. O resto do time, ok, mas o artilheiro do campeonato não tá na seleção Bola de Prata do campeonato, né? O Everton, goleiro do Palmeiras, Mike do Palmeiras, Adrielson do Botafogo, Murilo do Palmeiras e Piquerez do Palmeiras, até aí tudo bem. Vila Sante, Rafael Veiga, Arrascaeta e Pulgar, Soares e Hulk. O artilheiro do campeonato não tá e o Hendrick ganhou como revelação. É estranho, né? O Paulinho ganhou como artilheiro porque já ele é artilheiro mesmo, mas não tá nem no time, é brincadeira, né, velho? Mas o Everton tudo bem, vírgula. Também. Everson era melhor. O Everson também foi o melhor goleiro do campeonato. Pra mim também. Os milagres que ele fez, você tá doido agora. Mas, Seabra, é o seguinte, o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, pela segunda, né? Porque que eu me lembro, porque na primeira foi o Atlético sendo vice-campeão invicto de 77, na final que foi jogada em 78. E com uma campanha muito superior do São Paulo. E esse ano, você sabe quem venceu mais jogos? Foi o Grêmio. Não foi o campeão Palmeiras. O Grêmio teve uma vitória a mais do que o Palmeiras. Esse campeonato foi meio louco mesmo.
Tá aí então. Bora ouvir agora o Everson, goleiro do Atlético, como foi destacado aqui, foi um dos destaques do Galo nessa temporada e até do Campeonato Brasileiro também, salvando o Atlético em muitas partidas. Everson também fez um balanço dessa reta final alvinegra. Everson, vamos tirar essa partida de hoje, né? E vamos falar do restante da temporada. Eu queria que você fizesse um balanço, principalmente seu individualmente na temporada. Bom, eu respondi até um pouco antes aqui aos amigos, Bruno. Com certeza, individualmente, foi a minha melhor temporada com a camisa do Galo e eu acho que posso colocar até da minha carreira. 2018 eu fiz um bom ano também com o Ceará, mas de importância de defesas como esse ano não foi parecido. Então, com certeza, foi o meu melhor ano individualmente e que aumenta a responsabilidade para 2024. Com certeza o torcedor do atleticano, o torcedor do Galo vai querer muitas defesas como essa que eu fiz nesse ano de 2023, então cabe a mim agora pensar um pouco nas férias, aproveitar um pouco a família, vai ser muito bom, depois voltar já em 2024 focado para fazer um grande ano como foi esse ano de 2023. Dá para pensar em seleção, Everson, depois dessa temporada sua? Sendo sincero, sim. Seleção brasileira são os melhores, né? Então, sei que dentro do nível brasileiro, fui um dos melhores goleiros da competição. Tive um bom ano, um ano muito. Me fugiu a palavra agora, desculpa, Breno. Eu vou buscar a palavra aqui, você vai perder um pouquinho do tempo. Regular, isso, obrigado. O goleiro tem que manter regularidade, né? Eu tive um ano muito regular, além de regularidade, com boas defesas e mantendo um alto nível de desempenho. Então, com certeza, é continuar trabalhando, entrar em 2024 do mesmo ano que eu terminei 2023, para aí sim, estando entre os melhores, com certeza o técnico da seleção, quem for o técnico, vai estar observando e vai ver que os meus números estão sendo muito bons. O regular goleiro Everson merece ou não seleção brasileira na próxima temporada? Interrogação, merece ou não, Breno Galante? Ele que ontem teve nota 5.8 no Sofá Score, até porque tomou 4 gols, né? Não tem como ter uma nota tão alta assim, o Breno. Ô, Rafa, esses brancos acontecem, né? E o Everson ontem deu branco, não saía a palavra, né? Mas eu acho que ele fez uma grande temporada pelo Atlético. Eu tô com o Lélio aí. Pra mim foi o melhor goleiro da competição. Grandes defesas. Até caiu um pouco o que alguns torcedores ficavam falando, o Everson não faz uma grande defesa para salvar o Atlético. Mostrou nessa temporada várias grandes defesas, né? O Filipão conseguiu acertar a defesa, mas quando essa defesa ainda estava meio complicada, ele fez vários milagres, e depois também, né? Então eu acho que ele teria vaga nessa seleção aí da bola de prata e também na seleção brasileira. Acho que já tá passando da hora de reciclar um pouquinho a seleção brasileira. E olha, só para dar um pitaco nessa da seleção, eu concordo também com o Seabra, né? E com vocês aí. O Paulinho tinha que ter uma vaga nessa seleção, nem que eles mudassem, sabe? Tira um meia aí da seleção, coloca ou tira um volante, muda a formação para caber 3 atacantes, para manter o Luizito e o Hulk, porque eu entendo, né? Claro, como é importante ter a presença dos dois, até para engrandecer mais ainda esse prêmio na divulgação, mas não dá. Paulinho tinha que tá ele e o Hulk, para mim, é a melhor dupla de ataque do Brasil nessa temporada. De hoje. Bora lá ouvir o Otávio agora, volante do Galo, que também ficou mais. Ih, fiquei igual o Everson agora, perdi a palavra também. Respira. Mas se me botar debaixo da trave também, eu não dou conta não. Então, enfim, o erro é meu. Falando então sobre o Otávio, volante do Atlético, que também se destacou bastante nessa temporada pelo Galo, principalmente na reta final. Cresceu até com a saída do Batalha ali no meio-campo do Galo, acabou precisando tomar conta de fato da casa ali do meio-campo, principalmente na parte defensiva, e também comentou sobre essa reta final do Atlético e os planos para o ano que vem. Eu queria que você falasse sobre essa temporada, né? Você fechou muito bem aí como titular, qual a sua avaliação? Sem dúvida, a gente tinha 3 objetivos, né? Que se criou dentro da temporada, que era brigar pelo título e ser campeão. Infelizmente esse a gente não conseguiu, aí tinha outros 2 dentro desse projeto que a gente fez, que era ou se classificar entre os 6 ou entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro e se classificar direto para a Libertadores. Infelizmente perdemos um, mas conquistamos outros 2, né? E graças a Deus, uma temporada no qual a gente teve muito altos e baixos. Por isso eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de estabilidade do ano, a gente teria conseguido algo melhor. Mas agora não adianta lamentar, só agradecer a Deus por ter feito uma temporada no qual a gente sai com sensação, tirando esse último jogo, a gente evoluiu bastante, apresentamos muitas coisas boas, muitas lições para que a gente possa no ano que vem
não cometer igual e ter objetivos a serem conquistados, não só brigar, mas sim ganhar, que eu acho que é o tamanho do clube, do Atlético, do Galo, né? A gente não pode só entrar para brigar por título, a gente tem que ganhar os títulos, porque é um investimento muito grande, são atletas de alto nível, a torcida está sempre nos apoiando, é o nosso 12º jogador e a gente necessita ganhar títulos. Então, finalizar com um agradecimento a Deus por tudo, um dos objetivos conquistados e já começar, mesmo descansando nesse mês merecido, pensando em um ano de 2024 com vencer título, conquistar títulos para que a gente possa estar no final agradecendo a Deus. Valeu, boas férias. Tá aí, Boas então. férias. Boas férias. O elenco do Galo tá de férias, mas a gente não, infelizmente. Enfim, Otávio, então, volante do Galo, falando aqui na FM O Tempo sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro. Pra gente fechar, então, vamos ouvir o Rubens, o meia do Galo, que se destacou bastante também nessa reta final, ganhando a titularidade do técnico Filipão. Só que aí nos últimos jogos acabou saindo, realmente não foi titular mais do Galo, ficou as 3 últimas partidas no banco de reservas, mas mesmo assim, sempre que era solicitado, dava um jeitinho de embolar mais esse jogo do Galo, ajudando o Atlético nas últimas partidas também. Bora ouvir o Rubens. Foi um ano bom, né? Pude atuar em algumas partidas, fiquei sem jogar um tempo, mas no fim eu pude voltar a jogar um pouco, então é um ano que a gente deu a volta por cima, que a gente não esperava, em um momento a gente não chegou a esperar chegar onde a gente chegou, então classifico como um ano que a gente tem coisas que é para esquecer, né? Mas levar de aprendizado e para poder voltar mais forte para o próximo ano. Expectativa para a próxima temporada, Rubens, você teve um destaque especial, né? Principalmente nesse final da temporada. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Tá nas mãos de Deus. O foco é voltar dia 8, né? Para se apresentar com o grupo, para poder jogar o Mineiro e começar o ano bem. Então, a nossa expectativa é boa, de poder fazer um bom campeonato, poder conquistar títulos, que é o nosso lugar. O Hulk falou que chegou a conversar com você e te dizer que você era estilo jogador de Europa. Como é ouvir isso de um cara consagrado feito o Hulk? É muito gratificante, né? O Hulk é um cara que me dá muitos conselhos, me ajuda muito dentro e fora de campo, fala muito comigo, então ter ele por perto, me ajudando, me aconselhando, não tem coisa melhor. É um cara que eu admiro muito, que tem uma carreira brilhante, então ouvir isso dele é único para mim. Obrigado. Eu queria saber uma coisa, Lélio Gustavo. Por que diabos o Filipão escalou o Pavon de titular ao invés do Rubens, hein? Boa pergunta, né? E foi inclusive, eu na minha opinião, eu já tinha dito que eu não começaria o jogo com o Pavon, porque quando o Pavon entra no jogo contra o São Paulo, o Atlético de vez ele perdeu o meio de campo, você se lembra, tava lá, né? E ontem se repetiu isso. Por mais que o Igor Gomes tenha corrido ali, tentado uma coisa juntamente com o Edenilson, que perde a bola até no primeiro lance, não foi ele? Sim. Juntamente com o Otávio, mas o Pavon, ele entra para ser o secretário do Mariano. Não, ele tem que entrar para jogar. É para jogar. E aí acaba até prejudicando a performance dele. Eu teria colocado o Pedrinho, inclusive para dar uma chance dele atuar na posição de origem dele, que é aberto pelo lado direito, fazendo ali um homem de meio de campo. E aí bota o Allan Kardec depois no lugar do Pavon, né, Breno Galante? Foi essa a troca, né? No lugar do Edenilson, não foi não? Não, o Pedrinho no lugar do Edenilson, se eu não tô enganado. Você lembra, Breno? Mas dois entraram. Foi essa simultâneas, troca aí, né? Foram trocas simultâneas, né? E o Allan Kardec também de novo, né, sei. gente? Pra quê que eu não entendi? Nada consta, né? O Rafa, ele mudou, não lembro qual foi a ordem, mas não adiantou nada. Essa foi a grande realidade, né? E vou dizer, o Pavon ontem foi pavoroso. Que partida ruim do Pavon, né? Ele não atravessa um bom momento. Aliás, ele tá devendo e muito. Não é só essa questão dele ser auxiliar do Mariano, não, porque quando ele teve a oportunidade de atacar também, eu já falei aqui várias vezes, ele toma umas decisões erradas que é impressionante, uns passes fáceis e ele erra, às vezes por desatenção. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que o Pavon não tá na mesma rotatividade do time, não.
E agora, se for vendo o Rubens falar aí, a gente pode destacar que o Rubens nesse final de temporada, para mim foi a grande surpresa do Atlético do lado positivo, né? O Filipão ter colocado ele na real posição dele, até jogando mais avançado como um ponto esquerda, a coisa melhorou bastante. E o Otávio, que a gente ouviu também aí, teve um crescimento nessa temporada, ali no meio, pegando aquela vaga de titular, até com a ausência do Batalha. Então tem alguns pontos positivos que a gente pode elencar dos jogadores individualmente nesse elenco. O Paulinho, né, que fechou muito bem a temporada, mas alguns ficaram devendo. Você falou do Kardec, eu tenho a minha listinha aqui rapidamente. Kardec, Patrick, né, o próprio Pavon, são alguns jogadores que para mim que ficaram devendo essa temporada. Ô Breno, vou te falar desse elenco do Atlético aí, eu concordo com todos esses que você passou aí, mas para mim a grande decepção é o Pavon. Eu quando o Atlético contratou o Pavon, eu achei que o Atlético tava contratando o senhor jogador, né? O cara vai chegar para ser titular, vão brigar por posição aí, por outra posição, porque uma é dele, o cara é experimentado, seleção argentina, Copa do Mundo e tal. Pavon, esse ano dele foi uma coisa completamente inexpressiva. Ele fez 1, 2, 3 bons jogos ali, um gol aqui, outro ali, ajudou alguma coisa e tal, mas se você pegar o Pavon mesmo do ano, o balanço dele geral do ano, pra mim foi altamente negativo. Pra mim foi muito decepcionante, porque eu esperava uma coisa e veio completamente outra. E olha que a gente ainda tentou dar uma aliviada na barra dele, não tentou dar uma aliviada na barra dele, mas o Breno comentou, o Lélio, a gente analisou, falando que ele tinha um papel até mais defensivo em alguns momentos do que ofensivamente, né, e tal, mas... Isso é que prejudica o jogo dele. Pois é, né, Léo? Ele tem que entrar pra auxiliar a lateral, não é a dele. O Pavon no Boca era atacante. Ele era o cara pra criar a jogada e fazer gol. Não é pra ficar marcando, correndo, pra ajudar a lateral. Por mais que o futebol hoje exija isso, mas você tem outros mecanismos, né, para privilegiar as características do jogador. Já falei igual técnico. Que isso, hein? O Pavon até no primeiro semestre desse ano teve boas atuações, principalmente na Libertadores ali, logo depois que ele de fato pôde atuar pelo Galo, fez algumas boas partidas, lembro até de um jogo que ele, acho que foi a vitória em cima do Alianza Lima, que o Galo venceu por 2-0, eu acho, com 2 gols do Igor Gomes. Mesmo entrando bem, o Igor Gomes não foi eleito pela gente melhor em campo, porque o Pavon deu as assistências, realmente fez uma boa partida. Com o Cudê, né, Giovana? Exatamente, bem, né? Que jogava um pouco mais ofensivo, né? Enfim. É isso aí, eu concordo com você. A Libertadores dele estava sendo boa, mesmo com o Atlético naquele sofrimento todo, mas eu ainda é um jogador que eu manteria sem dúvida alguma no elenco, ao contrário do Vargas. Vargas tava no banco. Tava no banco, né, gente? Recuperado de lesão, tava lá no banco de reservas, não entra em campo desde agosto, agora não sei se vai entrar em campo mais, mas tá lá, ainda tem contrato com o Atlético, vamos ver o que o Galo vai de fato fazer com o jogador, com o atacante chileno. Pra gente fechar então, Rafa e todo mundo que acompanha a gente, sobre o Rodrigo Caetano. Ontem a imprensa paulista, parte da imprensa paulista, acabou noticiando que ele já tinha fechado, acertado com o Corinthians, para ser o novo diretor de futebol a partir do ano que vem, com a nova diretoria que assumiu a presidência no fim desse ano. O Rodrigo Caetano foi perguntado inclusive pelo Breno Galante na entrevista coletiva ontem depois do jogo, e ele garantiu: não tenho nada acordado, seria desrespeitoso da minha parte fazer essa situação estando aqui no Atlético, principalmente na reta final da temporada. Ele falou: não tenho certeza ainda se eu vou ficar, tudo indica que sim, mas o Atlético então pode ter certeza que eu não estou apalavrado com nenhum clube, não é da minha índole fazer esse tipo de situação, esse tipo de acordo. Então, segue cuidando do planejamento do Galo, inclusive amanhã tem a última reunião do ano, sexta-feira, na cidade do Galo. Treinador, a parte da diretoria de futebol também, o SIGA, que é aquele centro do Atlético que reúne informações sobre os jogadores, vão fazer esse planejamento final, um balanço realmente do que foi a temporada e o que pode vir também para 2024. Esse é o planejamento do Galo, por enquanto. Filipão, garantido no Atlético, inclusive também falou sobre isso ontem, e o Rodrigo Caetano, por enquanto, também confirmado no Galo em 2024. Show de bola, Gil. Breno, para finalizar sua participação, algum destaque final? Esse balanço da temporada 23 do Galo, Breno. Pois é, Rafa, eu acho que de positivo para a próxima temporada, permanência do Filipão,
E eu acho que o Rodrigo Caetano também vai permanecer, e eu acho que aí o Atlético já sai um pouco na frente em questão de planejamento. O Filipão já sabe com quem ele não vai contar no ano que vem, ele já tem alguns nomes que ele pretende trazer. Ontem, infelizmente, eu perdi uma oportunidade, Rafa, eu encontrei com o André Cury ontem lá na Fonte Nova, e aí eu ia chamar ele para uma conversa, e puxaram ele para dentro do vestiário do Bahia, infelizmente, que eu queria saber se ele tinha já um paradeiro pro Vargas, né? Ele é um empresário do Vargas, mas aí depois eu fui descobrir que foi ele quem levou o Rogério Ceni lá pro Bahia, então ele também tá muito próximo da diretoria do Bahia, mas já seria, né, uma ideia, porque o Vargas não tá nos planos do Atlético pro ano que vem, tem que arrumar um clube. O Johan praticamente também se despediu ontem do Atlético, assim como o Hever. Enfim, é um planejamento que vem aí pro ano que vem, com uma expectativa de um time mais competitivo, com os reforços que o Filipão pretende aí, mas fiquei feliz com essa afirmação do Filipão de que vai permanecer, e acho que o Rodrigo também. Um abraço para vocês todos aí, e amanhã tem mais. E olha, eu não vou falar igual o Lélio, o Samuel falou não, tá? Negócio de voadora, não. Eu estou no time contra o senhor, vou ter todo o respeito ao te cumprimentar após a sua derrota amanhã, ok, Lélio Gustavo? Grande abraço pra você. Esse jogo amanhã, eu vou te falar, hein? Beleza. Tá bom, vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos ver. Adilson Lélio Batista. Vamos ver o que o Rinos Mitchells do Bonfim vai arrumar aí, ó. Só se for Inites Mitchells. Valeu demais, Breno Galo. Você começa a vencer o jogo quando você não tem um goleiro, né? Ruim no gol. Não ia falar, não. Mas eu falei pro Diego Mulambo, era para ter contratado esses goleiros que jogam pelada, velho. Olha o risco aí de atrapalhar o espetáculo. Uns 15-12 aí, olha que beleza. Jogo aberto, jogo lá e cá, muitos gols. Handball, meu amigo? Olha aí. Deus chuta lá do meio de campo, a bola entra. Tie break de vôlei. Tá louco. O ataque adversário vai ter o Rafael Sobis, o Seabra. Aí hoje ele foi aí. Ele falou que depois que ele se aposentou, nunca mais ele jogou. Mas ele tá com o mesmo físico que ele tinha. E no nosso time tem o Daniel Carvalho, Bruno Galante. O Daniel tá do meu tamanho. Exatamente. Pois é. Gente. Prevejo problemas aí. Hashtag a bola corre, né? Assim disseram. Valeu, Breno. Um abraço e até amanhã lá no Mineirão. Gil volta daqui a pouco aqui com mais do Galo.